amores. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, o assunto hoje é numerologia e alguns os números, né, da tabela numerológica que vão do 1 ao 9, mas como nós estamos falando de algumas características, nós vamos estender até o 11 e o 22. Então, primeiramente no vídeo de hoje, eu vou dividir em partes, nós vamos falar sobre o número 1, o número 2 e o número 3. Quando você quer saber qual aquele número que mais predomina na sua característica, no seu modo de ser, nós temos os três principais números que são o número da motivação, que é aquele número que expressa aquilo que você veio buscar nessa vida, que é a soma de todas as vogais. Nós temos o número da personalidade, que mostra como você se manifesta, quem você é para as outras pessoas, que é a soma de todas as suas consoantes. E temos aquilo que eu chamo do número mais importante, porque ele não se altera nunca, que é o número da lição de vida, que é a soma de todos os números da sua data de nascimento. Então esses são os três principais números, né, que você tem na sua personalidade, porque eles são mais predominantes em termos de energia, porque eles estão mais presentes no seu nome e na sua data de nascimento. Os outros, como vão ser ciclos, enfim, eles vão sendo alterados ao longo da sua existência. Então, o que eu quero começar a falar para você é que se você tiver um desses números que eu estou falando, que eu vou começar a descrever agora, principalmente se for o número da sua data de nascimento, você fique muito atento, porque ele realmente vai dizer muito sobre você. É esse número que vai sobressair na sua personalidade, na forma como você vai contatar e vai se manifestar e vai buscar coisas na sua vida, tá? Então, primeiramente, eu vou começar falando a respeito do número 1. O número 1, ele é o número da unidade, ou seja, ele é o número da audácia, da independência, do conhecimento, da força, do poder, da liderança, né? E quando nós, como eu já falei anteriormente lá num outro vídeo, antes de nós chegarmos aqui na Terra, nós fazemos um acordo com a divindade. E esse acordo ele fica registrado, digamos assim, no nosso mapa numerológico natal. E um dos acordos, o propósito desse acordo é justamente fazer com que aqueles números que estão ali acordados, né, que estão ali manifestados nesse mapa, eles sirvam para a nossa evolução espiritual. E quem vem com o número 1, né, principalmente na sua data de nascimento, ele vem com esse propósito de ser um líder nato, de poder manifestar a sua capacidade de resolver determinadas situações. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, é que ele deve estar ciente de que ele vai fazer tudo isso sozinho. O número 1, ele veio para resolver os seus próprios problemas sozinho, e também resolver os problemas das outras pessoas. E é aí que ele se torna um líder, é aí que ele é chamado para resolver. As pessoas confiam nele porque ele tem essa força, ele tem essa capacidade de realmente determinar o que deve ser feito na vida das outras pessoas. E em função disso, ele adquire reconhecimento, e adquirindo reconhecimento, ele adquire brilho, luz, magnetismo. Então as pessoas que têm o 1, elas têm esse magnetismo, essa questão do impacto, de chegar mostrando realmente o poder e a força que elas têm. Porém, as pessoas, quando têm esse reconhecimento, o que acontece? Muitas delas, se não souberem trabalhar realmente esse reconhecimento, essa força, enfim, esse poder, acaba subindo para a cabeça, né? Isso aí é inevitável. E ao acontecer isso, o que acontece? A pessoa passa para o polo negativo do número. Ela acaba manifestando, então, características negativas, opostas àquilo que ela deveria manifestar, que é o quê? O orgulho, a arrogância, a vaidade, o autoritarismo. E o que acontece? Quem é que consegue viver do lado de uma pessoa autoritária, de uma pessoa arrogante, de uma pessoa muitas vezes cínica, orgulhosa? Ninguém. Então o que vai acontecer com o número 1? Ele vai acabar ficando na solidão. Então toda pessoa que tem o 1 e que está sozinho,
pense, porque ela pode estar justamente manifestando os aspectos negativos desse número. E aí está um bom momento para parar e pensar. Por isso que eu digo sempre que a numerologia é um grande instrumento de autoconhecimento, porque você passa a se dar conta das coisas, né? Quando você conhece o seu mapa e você diz, epa, isso aí não sou eu, esse aí é sim, é você. Só que você não está manifestando o aspecto positivo desse número, tá certo? É o número 2. Número 2 é o oposto do número 1. Enquanto que o número 1 é a independência, a individualidade, enfim, o número 2 é a união, né? É o número da cooperação. Então, o número 2, ele veio justamente para manter a união entre as pessoas, e como ele deseja manter a união entre as pessoas, ele acaba sendo uma pessoa que coopera demais, uma pessoa que se doa, que fornece muitas coisas para os outros. E justamente isso, né? No momento em que ele passa a ceder demais, a dar demais, justamente porque ele não sabe dizer não, ele não quer criar desarmonia, digamos assim, ele vai então ir para o aspecto negativo, o oposto da sua manifestação, que seria o quê? A submissão. Ele acaba se tornando submisso àquelas pessoas que estão em volta dele, porque ele está ali sempre fornecendo, sempre dando, sempre oferecendo tudo para os outros, sempre querendo agradar, sempre querendo manter ali o meio de campo em harmonia, e ele acaba então se tornando submisso. E ao dar aquilo que ele não tem, ele acaba caindo em depressão, né? Porque ele acaba se sujeitando, virando um verdadeiro capacho para as outras pessoas, e isso aí realmente não é nada positivo para ninguém. Então, as características do número 2 basicamente são essas, né? Quando ele está manifestando positivamente, é essa união, é essa flexibilidade, é essa adaptação que ele deve ter, mas quando tudo é em excesso, quando essa doação, essa adaptação, essa flexibilidade é em excesso e ele não sabe realmente manter o controle daquela determinada situação, ele acaba indo para o lado oposto, ele acaba se tornando dependente, ele acaba caindo em depressão porque ele está dando demais, porque ele está cedendo demais, acaba se tornando submisso, acaba se tornando tímido demais. Enfim, são características que ninguém deseja adquirir, então muito cuidado. Se você tem aí o número 2, comece a observar bem como que está sendo o seu comportamento. O número 3, o número 3 para mim é um dos números mais leves que existem, né, na nossa escala numerológica. Por quê? Porque ele é o número da comunicação, ele é o número das artes, da criatividade, né? Então as pessoas que manifestam o número 3, elas têm essa tendência de serem pessoas extremamente comunicativas, né? E toda pessoa comunicativa, aquela pessoa que sabe se relacionar com as outras pessoas, ela acaba tendo um círculo grande de amizades, de amigos, de alegria, então tudo acaba se tornando uma festa. São pessoas extremamente criativas e elas gostam muito de arte, e por gostarem de arte elas devem um pouquinho extravasar essa ansiedade, esse movimento todo que elas têm justamente nas artes. E também são pessoas extremamente ligadas a beleza, a estética, né? São pessoas vaidosas, são pessoas que gostam de se cuidar, de trabalhar bem o seu visual ou o visual de outras pessoas, né? Então é a carreira ali dos estilistas, dos profissionais de beleza, dos esteticistas, dos cabeleireiros, enfim. Todo esse pessoal que trabalha com o visual tem muito do 3, né? Que tem também muito a ver com as artes, que são as artes visuais, as artes plásticas, enfim. Então tudo está muito ligado ao 3. Mas a questão do 3, por ele ser uma pessoa extremamente expansiva, né, ele quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque ele tem essa curiosidade, né, de conhecer coisas, de conhecer pessoas, de falar demais, de tagarelar demais, e aí ele acaba indo para o aspecto negativo, que é o quê? Por ele querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, por ele ser muito criativo, muito curioso, ele acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ele vai de um lado para o outro buscando conhecimento, buscando atividades, e acaba que ele não termina nenhuma delas. E aí vira uma bagunça, fica todo desorganizado, aquilo vai virando uma bola de neve e ele acaba não terminando aquilo que ele começou. Fica desorganizado.
Outra coisa também é a questão de como é o número da comunicação, como são pessoas extremamente comunicativas, eles têm também a tendência a exagerar um pouco as coisas, a falar demais. E aí quem está perto do número 3 já muitas vezes nem acredita muito no que o 3 está falando, porque ele exagera tanto. Ele acaba criando tantas situações e muitas delas acabam muitas vezes não sendo verdadeiras, não é que eles sejam mentirosos, mas acaba exagerando um pouquinho e fugindo um pouquinho da realidade, as pessoas já ficam meio pé atrás quando o número 3 começa a falar, porque eles têm essa tendência, né, de exagerar um pouquinho, de fazer uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali, então muito cuidado. Mas na verdade o cuidado principal que eu queria falar para vocês é como, se nós fôssemos considerar o 1 como pai, o 2 como a mãe, o 3 seria o quê? O filho, né? E o 3, eles têm essa capacidade também da fertilidade. São pessoas que têm que se cuidar muito, né? Quem tem o 3 tem uma facilidade, se for homem, de ser pai com muita facilidade, de ser mulher, de engravidar com muita facilidade. Então tem que ter muito esse cuidado, né? Desse cuidado ao ter lá um relacionamento, enfim, se cuidar. Se você não deseja ter filhos, se preserve, né, cuide de se preservar, porque o número 3 tem essa facilidade muito grande, o homem de engravidar com uma mulher com muita facilidade e a mulher também de se tornar mãe com muita facilidade. Tá certo, pessoal? Então isso é uma pincelada rápida sobre alguns números, né? E os que eu fiz hoje é o número 1, o número 2 e o número 3. Eu gostaria de ver o comentário de vocês, o que vocês acham sobre tudo isso. E é isso aí, vou terminando rapidinho para não deixar o vídeo muito extenso. E deem uma curtidinha aí no vídeo se vocês gostarem. Inscrevam-se aqui no canal, esse aqui é o nosso canal de comunicação. Deixem os seus comentários. Um forte abraço para todos vocês e até mais.